Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Uno eu gostaria de falar um pouco sobre o que é a antidemocracia e um pouco mais sobre a ilusão de propriedade privada. Bom, primeiramente, para entender o que é a antidemocracia representativa, é necessário você entender o funcionamento da real democracia. O que é a democracia real? A democracia real é a unarquia, entende? Que é justamente viver o governo do Logos, divino e imutável, o governo de Cristo dentro de ti, o governo da lógica que rege a todos os pensamentos, que rege a todo um que somos, entende? O governo do Pai, Deus, que é o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, entende? Então é necessário que se entenda isso, sabe? O governo do eu sou, do seu eu superior dentro de ti, que governa a ti a todo momento, sabe? Quando você tem uma ideia no meio da noite, enquanto estava dormindo, de beber uma água, e acorda e vai lá e faz isso, sabe? Quem é que manda, quem é que te governa realmente? É justamente o Pai dentro de ti. Até nesse momento, quando você sente sede, sabe? Porque o funcionamento do seu corpo é dado pelo eu superior, que é o próprio Pai, o eu sou, entende? Então essa é a real democracia. A real democracia é viver em una, viver a unarquia conscientemente a todo momento. Porque assim você é governado e governa através do próprio Logos divino e imutável. Entende? Cristo Jesus. Então é necessário realmente, primeiro passo, entender a democracia. Logo depois que você passa pelo processo iniciático, então, neste momento é que você concebe conscientemente o Logos divino imutável e como ele te governa, você passa a governar através dele, entende? E esse é o trabalho divino, é emanar, criar forma e materializar o próprio Logos divino imutável, a palavra de Deus dentro de ti, entende? E essa é a real democracia, entende? É o que Platão fala do governo dos filósofos, sabe? O que ele imaginava, porque ele não tinha passado pelo total processo iniciático de entender que o governo dos filósofos é a todo momento, que governa a humanidade, entende? Falo filósofos os iniciados, que passam pelo processo de justificação, regeneração e iluminação, entende? Os 3 ciclos de 3. 9, a iniciação. Mas voltando ao que eu gostaria de falar um pouco sobre a antidemocracia representativa. Na história da humanidade, a antidemocracia ela é só mais uma forma de manifestação do sistema ímpio, entende? Quando você escolhe outro, na história da humanidade ele teve várias variações. E a antidemocracia representativa é só mais uma delas, entende? Quando os sacerdotes de Baal se cortavam e pediam para descer um raio dos céus para que botasse fogo na oferenda, no caso de Reis, de Segundo Reis, com relação à história de Elias, é uma forma é uma manifestação dessa antidemocracia, entende? É a ilusão de que o ímpio se governa, entende? Que há um outro governo além do próprio governo único de Deus dentro de todos, entende? A antidemocracia é só mais uma expressão disso. E eu gostaria de focar um pouco na história da própria antidemocracia. Por exemplo, os pais da Constituição Americana, sabe? Que formaram a chamada democracia norte-americana. É verdade. É porque o egocentrismo dessa gente é tão grande que eles se acham sozinhos a América, entende? É a ilusão e hipocrisia dessa gente, entende? E os pais assim, os constituintes eram todos brancos, ricos, ou seja, que tinham muitas propriedades privadas, entende? Sem entender que o próprio pai é o proprietário de todas as coisas e só através dele você pode ser proprietário de algo. Se você chega e diz que você é proprietário de algo só porque você tem um título do sistema ímpio dizendo que você é dono de alguma coisa, essa ilusão só vive a queda, entende? A própria destruição, porque na real você está roubando
do pai, que é dono de todas as coisas, entende? A partir do momento que você nega isso e aceita uma falácia constitucional que te dá o título de propriedade sobre algo que você não é dono e nem a própria falácia constitucional gera alguma forma de propriedade para você, entende? A única forma de ser proprietário de alguma coisa é entendendo que a propriedade de todas as coisas é do pai dentro de ti e que somente ele pode te dar alguma coisa, entende? Como propriedade. Porque é ele o dono de todas as coisas, sabe? Então é necessário entender isso. Entender que toda propriedade privada gerada pelo sistema ímpio é um roubo, entende? É um roubo que justamente vive o pagamento do seu karma todos os dias, entende? Então esses proprietários, os grandes proprietários que construíram a falácia constitucional norte-americana, que fez com que, sim, enfim, você entende que a antidemocracia, quando você entende isso, ou seja, o ato de você escolher outro para te governar, que não seja o próprio pai dentro de ti, ou seja, o ter outro senhor, sabe? Só gera a sua própria queda, entende? Assim como toda a ilusão gerada por um papel que assim o diz, que você pode escolher outro para te governar, entende? Tanto que os constituintes eram, no começo, os brancos, ricos, grandes proprietários de terra, eram os únicos que poderiam votar. E eles usaram esse aspecto da falácia constitucional deles durante anos para se manterem justamente como uma classe que tem propriedades, entende? Essa é um entendimento da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, os burgueses, entende? Que rouba do povo, sabe? A todo momento. Através justamente induzindo a ignorância de que você pode ser proprietário privado de algo sem entender que o pai é dono de todas as coisas e só ele pode te dar propriedade sobre alguma coisa, entende? Então a antidemocracia está realmente a todo momento ligada justamente nessa ignorância, sabe? Do negar a palavra de Deus e que gera a própria queda daquele que o nega, sabe? Enfim, eu tenho visto tudo o que está acontecendo ultimamente no país e, por exemplo, já falei até aqui num vídeo em que a Roraima bateu o recorde de venda de ouro para a Índia e não tem uma mina em Roraima. O que fizeram foi justamente garimpar em terras indígenas, roubando dos índios, sabe? A terra que o próprio pai deu aos índios, sabe? E que foi roubada. E que o sistema ímpio gera um despresidente que acha que pode dizer que aquela terra não são dos índios. Você entende qual é a loucura disso, velho? Que esse ímpio vive a queda a todo momento, como o próprio despresidente ou qualquer outro que fez com que ele esteja ali, sabe? Quando você vota, seja você esquerda ou direita, você está escolhendo justamente um lado do sistema ímpio. E vive a queda junto com o mesmo, sabe? E quanto mais tempo passar, ele vai pressionar para falar mais ignorâncias, para induzir mais ignorâncias, achando que isso vai fazer com que ele não caia, de certa maneira. Mas a todo momento ele cai, e não importa o que aconteça, todo momento os ímpios caem, todo momento os ímpios vivem a morte, que é justamente o preço do pecado deles, entende? De negar a palavra de Deus, sabe? Eu vou fazer mais vídeos sobre a antidemocracia, explicar melhor, sabe? Falar mais sobre isso, porque é interessante e é realmente importante. Mas com tudo o que está acontecendo, é necessário que a gente converse mais sobre o entendimento disso, entende? Que é necessário que o povo seja consciente de que é somente o Pai, que dentro dele, que governa a esse povo, entende? Então até mais e boa noite para vocês. Eu vou colocar mais vídeos no domingo e até lá